discípulo, você vai ter que ter um envolvimento um pouco maior. Para fazer discípulo, você vai ter que ter um envolvimento pessoal, né? Para fazer discípulo, você vai ter que ouvir um pouco os problemas daquelas pessoas. Para fazer discípulo, você vai ter que ter um ensino sistemático, para você poder, como Cristo fez para os discípulos dele, ir passo a passo mostrando teoria e prática. Ele pregava, comunicava a verdade, aí ele ia lá e praticava, né? Eu falava de salvação e salvava. Falava de perdão e perdoava. Falava de cura e curava. Então, o discipulado, ele exige um pouco mais de entrega. Ele exige um pouco mais de envolvimento. Então, quando a igreja, ela se preocupa em exercer o discipulado, aí ela marca a sociedade. Por que a gente está tendo um aumento de números, mas esse aumento de números não está se traduzindo numa mudança na sociedade? A igreja está pregando muito. Pode falar. A igreja está pregando muito e um pouco. Então, não é ruim a pregação, é boa, só que não pode ficar só nela. Então, você tem, às vezes, grandes mega, né, eventos, grandes evangelistas, grandes cruzadas, né, mega igrejas, onde fica campanha e campanha. E aí o que acontece? Num tipo de ótica dessa, falta, às vezes, o discipulado, falta, às vezes, o ensino, falta, às vezes, comunicar a pessoa à base da fé dela. É quando a igreja está comprometida com a palavra, com a entrega das boas novas na íntegra, aí ela vai se comprometer. Você vai ter que formar liderança, né? Você vai ter que preparar essas lideranças para os diferentes públicos, né? Então você precisa preparar uma liderança para exercer o ministério junto com as crianças. E essa liderança precisa ter a linguagem correta, para falar com as crianças, a linguagem delas. Você precisa preparar uma liderança para falar com os adolescentes, com os jovens que estão prestes a se casar, né? Quando que a gente vai olhar para a igreja e vai ver cursos sérios de pré-casamento, ensino para ensinar o esposo a ser um esposo, ensinar o jovem a ser um esposo, ensinar a jovem a ser uma esposa, né? Segundo os padrões bíblicos, né, é isso que deve ser feito, que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas a ser boas mães e boas esposas. Mas só eles são suficientes. Pastor para atender uma congregação inteira? É o que em Atos você vê a congregação do diaconato. Os apóstolos falaram, não é correto a gente deixar o ensino para servir as mesas. Então o que acontece? Tem assuntos que podem ser delegados e devem ser pelo pastor a liderança preparada para poder comunicar esse tipo de ensino, para abordar as necessidades dos grupos. Porque vai ter pessoas com habilidades diferentes, né? Essa estratégia? Exatamente. Eu sei. Mas é arriscado mesmo. Eu também já pensei nesse tipo de trabalho, mas é arriscado. Então o que você faz? Para não correr esse risco, em vez de você fazer um trabalho de conselheiro, onde a pessoa tenha que ouvir intimidade, você faz um trabalho onde a pessoa aborda os principais temas. Então, quais são os temas que preocupam as pessoas? Faz uma caixinha, onde a pessoa coloca a sugestão sem colocar nome, fala, eu tenho essa dúvida, estuda aquela e trabalha em cima disso. Faz um aconselhamento geral sobre essa dúvida aqui, né? Sexualidade, né? Se o casal pode ter esse tipo de relação sexual. Sobre criação de filhos, se pode, e quando o filho manifesta aqui, o que ele faz, né? Sobre economia familiar, aconselhamento de modo geral, pega as dúvidas, né? E aí faz um ensino em cima disso aí. Pode ser um trabalho onde você não compromete, né? Porque a pessoa não está passando particular para você, ela está passando em geral, e ela não colocou o nome, né? E aí vai responder para todo mundo. Eu acho que daria para fazer um trabalho muito bom em cima disso aí. Como teve aqueles ciclos de palestras lá, 3 anos, né? Teve. E abordar, sei lá, financeira, tem que ser rotina isso aí. Tem que fazer uma agenda, ó, todo ano, olha, mês tal vai ser para isso aqui, mês tal vai ser para a família, mês tal vai ser para jovens. Fazer um ciclo de palestra, tem muita gente capacitada. Tem muita gente capacitada nesse setor. Tem psicólogos, tem pedagogos, tem neurologistas, tem muita gente capacitada, tem filósofos, empresários, então. Trabalho de ensino.
Aí não vai. É do amor, então eu não vou. Eu sei. Contínuo. Isso. Exatamente. Quando você faz isso, você está valorizando as dúvidas que as pessoas têm e como a Bíblia Sagrada oferece resposta. Então, às vezes, a pessoa não consegue chegar sozinha na resposta. A resposta está lá, mas ela não consegue chegar. Ela não tem conhecimento para chegar, ela não tem o esforço, às vezes caberia ela o esforço, mas ela não faz. Então, se você faz isso, você faz uma ponte entre ela e o conhecimento. E aí, quando você faz isso, você fortalece esse membro da igreja. A igreja vai crescendo, vamos dizer assim, aritmeticamente. Porque você ganhou aquelas pessoas para Jesus, você fortaleceu elas no ensino, elas permanecem e trazem outras. Agora, geralmente, o que é feito? Faz um trabalho para lançar a rede. Aí traz uma multidão. Aí dessa multidão que faz, vai sair um monte. Por quê? Porque ele não faz trabalho nenhum com ela. Deixa ela por conta dela mesma. Aí ela começa a vir, vem um ponto, vem dois, vem três. Daqui a pouco alguém fala que você é feia. Você está com a roupa torta. Pronto, ela não vem mais. É porque já acabou de Você começar a fazer isso, tem muita coisa a se tratar. Tem muita coisa, não pode. Tem que fazer uma equipe. Que Moisés fazia com o povo. Moisés queria resolver o problema todo do povo, de manhã até de noite. Jesus falou, rapaz, presta atenção, você vai se matar e o povo só vai reclamar, não vai ficar satisfeito. Divide o trabalho. Aí 70 anciãos que Deus deu o Espírito de Moisés colocou sobre eles, 72, né? Que aí formou aquele primeiro conselho. E aí eles dividiram a carga. Então a igreja precisa delegar. A igreja precisa delegar. Então formar a pessoa primeiro. Se você não forma primeiro, você não tem como cobrar. Então primeiro, chama um especialista, traz, fulano, dotando, palestra. Faz a palestra, o cara ensina, a abordagem é essa, a estratégia é essa, pode fazer desse jeito. Aí vamos começar a trabalhar. Então você vai ficar responsável por isso aqui, você vai ficar responsável por isso aqui. E começa a trabalhar. Eu estou tendo dificuldade, coloca a pessoa para ajudar. Não consigo, troca, coloca a pessoa. E assim vai, né? E aí você vai investindo no ensino. Né? Você vai investindo em solidificar aquela igreja. Eu sei. Quando a gente chega, a gente começa a olhar e fala, pô, eu vi, vocês não têm isso. Vai trabalhando e vai melhorando. Às vezes as pessoas também não têm confiança, né? Eu sei. É por isso que eu acho que esse negócio de confissão particular é sempre arriscado. Então, se você faz uma coisa onde a pessoa coloca a dúvida dela e a dúvida seja debatida em público, tá certo? Anonimamente, eu acho muito mais confiável. A dúvida é sanada e às vezes outras pessoas queriam fazer a pergunta e não fizeram. E aí alguém fez, ajuda todo mundo. Eu acho muito útil. Meu Deus. Exatamente. Pega mais segurança. Então a missão da igreja é ensinar. A missão da igreja é fazer discípulos. Pode falar. Uma vez a revista tentou nos falar do mercado, os irmãos achavam mais fácil nos trabalhos, né, na vida secular, trabalhar com crentes ou com não crentes. Gente, a resposta de que trabalhar com não crentes era mais fácil, não. Eu sei. Aí deu uma menina que questionou, aí ela me perguntou, né? Eu falei, infelizmente eu vou ter que dizer que é mais fácil trabalhar com não crente. E por que é mais fácil trabalhar com não crente? Eu já apresentei uma solução. Tá? Ela está ouvindo pelo rádio, então está indo lá, ouvindo o curso lá. Mensagem triunfalista, que é essa abordagem, tá? Confissão positiva também, onde você colocar plano do seu PSC. Pronto, a pessoa põe o pé no carro dos outros, né? Vai mesmo. Então, esse tipo de loucura, ela é desenvolvida por alguns ministérios que são interesseiros, tá? E essa pessoa, muitas das vezes, ela não participa de um ensino que já é ministrado na igreja dela, e ela, com isso, não tem a cura, vai sempre com essa ilusão na cabeça, ou às vezes a igreja também falta no sentido de não combater, não fazer apologética.
Por isso que não é questão... Não é a questão da gente fechar, mas sim a questão da gente defender as pessoas das heresias. Então, a igreja, ela tem que se preocupar sempre com o tipo de alimento que está sendo fornecido às pessoas. Então, você sabe que tem diversos grupos que estão oferecendo comida estragada. Aí você vai fazer que vai deixar a pessoa se alimentar e a doença vai gravar. Tem que combater. Eu sei. TV na igreja, ele ficou revoltado. O que ele abordou agora é muito importante, porque, inclusive, eu tenho dado ênfase aqui à questão bíblica, mas muitas das vezes a igreja, ela pode contribuir fortemente numa questão social. Uma questão social. Então, você, por exemplo... Loucura. Aí você vê uma atitude, pois é, exatamente, tem que ir pro banheiro atrapalhar todo mundo. Mas você vê um egoísmo. Você pensa que a pessoa começa a entrar numa ideia de que porque ela é filha de Deus, ela assim, tem prioridade sobre todo mundo. Faltou, inclusive é o que ele vai abordar aqui, ó, a mística horizontal, a mística vertical e a ética horizontal, que é uma das missões da igreja. A igreja, ela pode transformar uma sociedade se ela cumprir o seu papel integral. Então, por exemplo, a mística vertical é essa questão espiritual. Olha, você precisa ter comunhão com Deus. Olha, você precisa jejuar, você precisa buscar, você precisa ter dons espirituais. Ok, mas se você só der ênfase na mística vertical, se você não pregar a ética horizontal, o que acontece? Essa pessoa fica bitolada nessa mensagem religiosa e o relacionamento dela com as pessoas vai destruir a pregação dela. Então, você já conheceu pessoas assim, que ela é muito espiritual, ela é muito espiritual, ela conhece muito desse livro, que ela sabe pregar muito bem, só que ela não sabe dar um bom dia para uma pessoa. Ela chega numa roda, ela sabe, sei lá, 2 pessoas são crentes, 5 são ímpios. Ela vai no crente e fala, Pai do Senhor, dá as costas e vai embora. Como é que você vai pregar evangelho depois de uma situação dessa? Faltou a ética horizontal. E o que eu mais vejo aqui de pregador que diz pentecostal, entre aspas, né? A primeira coisa que ele faz é bater na ética. 2 coisas que ele bate. Na ética e na hermenêutica. Né? Porque eu não estou aqui para seguir ética, então ele, por não estar aqui para seguir ética, ele tira o paletó, ele arranca a gravata, ele tira o microfone do lugar, ele desce, ele pinta, ele borda, ele acontece, ele dá pirueta. Por quê? Porque segundo ele está na inspiração do Espírito Santo. E é o Espírito Santo de Deus, ele veio para descumprir regras, né? Ele veio para destruir a liturgia. Quando, na verdade, quando você vê biblicamente falando, o Espírito Santo de Deus, é ele que inspira a liturgia, é ele que inspira a ética. O Espírito Santo de Deus é ordeiro. Então, quando você vê cultos em Atos dos Apóstolos, né, a igreja que se reunia, tinha uma hierarquia, tinha um comando, né, tinha respeito. Né? Quando você vê a atuação de Pedro, né, quando lidando com as situações, Ananias e Safira tentaram enganar naquela situação, e o Espírito Santo de Deus trouxe uma reprimenda grave, de tal forma que eles até morreram na situação, porque tentaram enganar a igreja. Então, quer dizer, existem diversas situações nas quais você vê os dedos do Espírito Santo de Deus pela igreja. E as pessoas, muitas vezes, elas simplesmente ignoram esses textos. Então, quando você vê, a pessoa, ela estava forte na mística vertical, mas na ética horizontal ela estava péssima. E aí, se as pessoas ficassem sabendo o que ele estava fazendo ali, não sei se ficaram sabendo, que ele estava orando no banheiro enquanto os outros estavam esperando para usar. Quer dizer, olha só, o egoísmo que ela manifestou com isso. Então, mesmo que ela disse que tinha estado em comunhão com Deus, a falta de respeito pelas pessoas destruiu o testemunho dela. Acabou. E acaba o testemunho da igreja, porque as pessoas vão dizer assim, não, o problema é essa crente. Fala, não, o problema é a igreja. Exatamente. Olha só como é que é os crentes. É assim que a pessoa diz. Né? Pode falar. Já pensou que loucura?
Você já pensou que loucura? Você tem uma fila, aí uma pessoa que está controlando essa fila lá no balcão é crente. Aí ela olha para a fila, sei lá, o pastor dela é o 10º na fila. Aí porque o pastor dela é o 10º na fila e porque ela é crente, ela vai lá, pega o pastor no canto, fala, irmão, te chamaram na sala lá, e tira o pastor aqui e passa ele na frente. Aí quando a pessoa que estava na fila está lá, o pastor já estava lá na frente. Então, o que você acha que isso causa na sociedade?